Olá, tudo jóia? Estamos aqui novamente, mais uma vez, para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor, para fortalecermos o nosso coração com as palavras de Deus. Hoje eu quero falar com você o que significa ter paciência, o significado de paciência na Bíblia. Muitos de nós não somos pacientes, às vezes, diante das circunstâncias da vida, né? E queremos muitas vezes as coisas do nosso modo, mas a Bíblia nos ensina a termos paciência. Meu nome é Marcelo Divino Mato, nós estamos no YouTube falando e ouvindo palavras que fortalecem o nosso coração, palavras de Deus, palavras que nos trazem fortalecimento. E eu gostaria de falar para você o que significa a paciência na Bíblia e o que é você ser paciente. O significado de paciência na Bíblia envolve os conceitos de resistência, perseverança, bondade e condescendência. A palavra paciência na Bíblia traduz principalmente alguns termos gregos presentes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A ideia de espera. Uma espera paciente também está presente. Sem dúvida, a paciência é uma virtude fundamental na vida daquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Mas a verdadeira paciência não é uma qualidade que possui sua origem na natureza humana. Paulo, quando escreveu sobre o fruto do Espírito aos irmãos da Galácia, falou sobre a paciência como uma virtude produzida no crente pelo Espírito Santo. No Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas se por um lado a Bíblia enfatiza a necessidade de se ter um espírito paciente, por outro ela deixa claro que a falta da paciência resulta inevitavelmente em obras da carne, gerando brigas, dissensões, gerando explosões de ira. E eu quero mostrar para você e falar com você o significado de paciência na Bíblia. No Antigo Testamento, as palavras hebraicas ru, garra e arek são traduzidas pelo menos 3 vezes de modo a indicar um espírito paciente ou uma atitude de esperar pacientemente. Salmo 37, versículo 7, Salmo 40, versículo 1 e Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Já nos livros do Novo Testamento, pelo menos 4 termos gregos são traduzidos como paciência. O grego macrotomia, por exemplo, indica a qualidade de alguém em suportar um sofrimento prolongado ou uma intensa provocação. Ou seja, é a qualidade de ser longânime e tardio em irar-se. Mateus capítulo 18, versículo 26 e 29, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse termo pode ser traduzido como também longanimidade. É nesse sentido que essa palavra foi usada pelo apóstolo Paulo, para se referir a uma qualidade de Deus em nós. Romanos capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Pedro também fez o mesmo em sua segunda epístola, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Outro termo também traduzido como paciência é o grego hipomone. Essa palavra basicamente se refere à paciência demonstrada em circunstâncias difíceis. Então, enquanto macrotomia está mais relacionada à virtude de uma pessoa, hipomone está relacionado à circunstância enfrentada por tal pessoa e o modo como ela resiste à adversidade ou à aflição.
Esse é o termo utilizado por Tiago quando se refere a Jó, explicando que ele resistiu às aflições que lhe atingiram. Tiago capítulo 5, versículo 11. Esse tipo de paciência, ela é diretamente o oposto da ansiedade, pois mantém a pessoa firme e inabalável em qualquer situação. Pois de alguma forma ela possui esperança e possui também segurança. A própria história de Jó é um exemplo claro desse tipo de comportamento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, emprega outros dois termos que são traduzidos como paciência. O primeiro deles é a palavra epieikes, que expressa uma atitude bondosa, conciliadora, flexível, razoável e abnegada. Abnegada. Literalmente. O segundo termo é a palavra anexicacos, que literalmente fala sobre suportar ou resistir sobre o mal. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. E eu gostaria de falar com você o perigo que acontece quando nós não temos paciência. É a impaciência. Se a paciência pode proporcionar grandes benefícios, a impaciência gera uma série de problemas. A falta de paciência sempre leva alguém a grandes prejuízos, além de ser uma grande causa para o surgimento de discórdias, demonstrações de iras e dissensões. Um dos casos de impaciência são conhecidos de toda a Bíblia. Pode ser notado na história de Sara. Ao invés de esperar pacientemente na promessa do Senhor, ela se precipitou recorrendo a um antigo costume da Mesopotâmia, oferecendo então sua criada egípcia, Agar, a Abraão, para que com ela ele pudesse gerar um filho. Quando Paulo fala aos Gálatas sobre as práticas pecaminosas da velha natureza humana, ele menciona uma sequência de vícios, os quais são intimamente ligados uns aos outros, como inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e facções. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Sem dúvida, a impaciência está intimamente ligada a esses comportamentos. A importância de ser paciente. A paciência reflete a maturidade do caráter cristão. É verdade que muitas vezes nossa paciência ela é colocada à prova. Já falamos aqui sobre o exemplo de Jó, um homem íntegro que foi provado pelo próprio Deus. O mesmo também pode ser dito de Abraão. Após ele enfrentar uma longa espera pelo cumprimento da promessa do Senhor em sua vida, foi provado quando lhe foi pedido seu filho Isaque em holocaustos. O cristão deve viver uma vida paciente, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. O seguidor de Cristo deve sempre se lembrar do exemplo do agricultor dado por Tiago, que espera pacientemente pelo fruto que é precioso. Tiago capítulo 5, versículo do 7 ao 9. Nenhum fruto aparece maduro, pronto para a colheita da noite para o dia. É preciso plantar a semente, é preciso estar pronto para uma longa espera, como escreveu o apóstolo Paulo. Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Hoje, estamos vivendo no tempo do imediatismo, onde as pessoas vivem suas vidas no desespero da pressa. As pessoas tomam decisões erradas e agem de forma precipitada. Como seguidores de Cristo, regenerados pelo Espírito Santo, precisamos refletir em nossas vidas a paciência gerada pelo Espírito Santo em nós. Como cidadãos do reino de Deus, devemos esperar com paciência.
isto é, de forma perseverante e ativa, pois sabemos que a vinda de Cristo está próxima e chegará o dia em que estaremos livres de toda provação e de todo sofrimento, na vinda de Jesus Cristo. Meus irmãos, meu nome é Marcelo Divino Matos. Estamos no YouTube, no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Nós estamos estudando, falando assuntos bíblicos para fortalecerem o nosso coração. Vamos ter paciência. Vamos caminhar, focados em Jesus Cristo e esperando a vinda de Cristo. Que Deus te abençoe. E diante de todas as aflições e problemas que você esteja passando, confie em Jesus e tenha a paciência que é um fruto do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Que Jesus te abençoe.